Liderança é um ato de influência e convergência. Quando lideramos empresas, pessoas, projetos e times, colocamos muito de nós mesmos nesse processo. Nos ligamos às realidades e buscamos um movimento a partir de nós mesmos. Liderar é, acima de tudo, criar um movimento, tendo a líder como combustível. Pedra, papel, tesoura! Ganhei. Você, Lu. Você começa, então. Vai lá. Bi, super feliz de estar aqui com você hoje, mas me conta um pouquinho como é que você chegou até aqui, de onde você veio, me conta tudo. Tá bom. Sou Bianca, tenho 19 anos, sou de Birigui, interior de São Paulo. Grande Birigui. Sim. Nasci e fui criada lá pela minha mãe e pela minha avó. Duas mulheres muito fortes, muito inspiradoras, que não tiveram acesso à faculdade, mas que desde cedo me incentivaram muito a estudar. Então a minha trajetória também começou dentro de escola pública, mas eu tive a sorte de quando eu tinha ali os meus 11, 12 anos, eu consegui uma bolsa para uma escola particular, e essa oportunidade mudou muito a minha vida, porque eu tive acesso a uma equipe de robótica, oportunidades, a professores que me inspiraram muito, e eu comecei a competir robótica. Então, Como é que foi isso pra você? Tipo, do nada você começou a construir robô. Não, olha que engraçada essa história. Eu tava no laboratório de ciências e eu comecei a brincar de Minecraft. E o meu técnico de robótica viu atrás e falou: caraca, essa menina é muito criativa. Vou chamar... Minecraft? Sim. Um joguinho de videogame? Sim. Tá. E aí ela falou: vou chamar ela pra seletiva do time. Me chamou pra seletiva, passei, deu tudo certo e eu entrei pra equipe de robótica. Assim, eu tinha uma dificuldade enorme com matemática. E ele me chamou pra ser programadora, logo de cara. Então, aí eu comecei a estudar muito. Foi super importante, porque eu me desenvolvi nessa área. E eu comecei a me apaixonar por pesquisa científica. E principalmente, assim, esse fato da gente conseguir olhar para os problemas e ter uma solução inovadora. Então, eu desenvolvi vários projetos. E o mais importante para mim foi um de fibromialgia, porque envolveu também a minha avó. Então, a gente fez uma pesquisa com mulheres da comunidade. E nós identificamos que elas não conseguem praticar atividade física, fazer coisas do dia a dia, por conta das dores fortes causadas pela fibromialgia. Que é uma síndrome que, assim, causa dores muito, muito fortes no corpo. E aí, em parceria com a USP, a gente desenvolveu uma luva super legal, que tem várias tecnologias fisioterapêuticas e ajuda as mulheres. E aí eu descobri ali a minha paixão por engenharia. Eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer, assim, continuar ajudando as pessoas. Porque naquela época eu só conhecia esse jeito, né? Que era através da robótica. Sim. Mas quando você me apresentou tocando, que é o que a gente vai falar hoje, eu fiquei assim, cara, também sou muito apaixonada por educação. Sim. Porque foi a oportunidade que mudou a minha vida e pode mudar a vida de tantos jovens no interior do Brasil também. Eu acho que, ouvindo você falar um pouquinho sobre essa grande oportunidade que mudou a minha vida, eu super me reconheço, assim, porque eu acho que hoje em dia, quando a gente já passou por tudo isso, é muito fácil a gente olhar pra trás e falar, nossa, foi nesse momento aqui que eu tive uma grande oportunidade que mudou a minha vida. E eu acho que uma coisa que eu tenho refletido muito sobre é pensar sobre como que a minha trajetória, e ouvindo você falar e sabendo de tantos outros jovens incríveis que também tiveram trajetórias parecidas, são uma coletânea de milagres, assim, de você ver vários milagres que só foram possíveis naquelas histórias que foram completamente contra as estatísticas, através de realmente da educação, assim, de uma oportunidade que mudou completamente aquela trajetória inteira. Então, eu acho que super me reconheço no que você está falando e acho que é muito importante a gente falar sobre isso e refletir sobre isso. Porque eu acho que uma coisa que a gente já falou muito sobre, que é muito real, é que a gente transita entre mundos muito diferentes, assim, que nunca conversam. Então, ao mesmo tempo que você estava numa escola pública há um ano atrás, antes de entrar na equipe de robótica, você começou a construir robô, que é um negócio que eu tenho certeza que seus amigos da escola pública nem imaginavam que era possível com a pessoa da sua idade. Mas, contando um pouquinho sobre mim, depois dessa breve introdução sobre como as nossas histórias se conectam, eu sou de Goiânia, então eu morei a maior parte da minha vida em Goiânia. Veio de uma família muito parecida com a sua em vários sentidos, então eu cresci numa família super humilde também, onde a única coisa que meu pai gostava de falar que mexia como herança era a educação, assim. Então eu acho que sempre teve muito claro na minha cabeça que era a educação que ia ser a chavinha que ia mudar a minha vida. Que meu pai não conseguia fazer faculdade, e minha mãe foi a primeira pessoa da família dela a fazer faculdade, assim. Então, ela tinha visto muito claramente oportunidades que o meu avô não tinha tido, que a minha avó não tinha tido, mas que ela estava tendo acesso. Então, eu acho que sempre teve muito dentro de casa isso de a importância de ter uma educação de qualidade acontecendo para mim e para meu irmão mais novo, o Arthur.
por causa disso, eu consegui bolsa em escola particular desde sempre, porque, como eu falei, meu pai e minha mãe tinham muito na cabeça, eram muito cara de pau e conseguiu negociar lá e dando certo, mesmo quando a escola não tinha programa de bolsa. Só que ao mesmo tempo eu estudei em 11 escolas diferentes, por causa disso. Então, assim, foram muitas mudanças, muito por causa de, tipo, a gente mudava de casa, tinha que mudar, ou a escola não podia dar bolsa no ano seguinte, então eu sempre fui aluna novata, por muito tempo. O que me ensinou a ser muito adaptável, que é uma habilidade importante, comprar gente que transita em lugares tão diferentes. Total. Mas também foi muito difícil, né? E aí, uma dessas transições de escola, eu sofri um bullying muito, muito difícil. Então, agressão física, psicológica, e foi muito difícil. Tinha ali meus 13 anos, mais ou menos. E aí eu lembro de, nesses momentos, ficar muito mal, assim, me culpar muito pelo que estava acontecendo. Mas eu tive a sorte, eu acho que mais um milagre que a educação me trouxe. A minha mãe tinha sido a primeira pessoa a fazer faculdade da família e ela tinha feito psicologia. Então ela tinha um olhar de entender que o que estava acontecendo não era coisa de criança. Não era normal, era um problema muito grande. E ela eu comecei a fazer terapia nessa época. Então a minha igreja tinha uma psicóloga voluntária e eu comecei a ir na terapia. E aí várias coisas eu aprendi, assim, de que tipo, eu não era culpa minha. Sim. E eu acho que meu olhar nesse momento começou a mudar. E eu acho que aquele bichinho de querer impedir que outras crianças passassem por isso ficou muito forte também. Sim. E aí eu criei o Gotinhas do Bem, que foi a primeira ONG que eu fundei, muito focada nisso. Só que eu pesquisei um pouco, como nerd que sou, comecei a pesquisar, você entende isso. Sim, total. Tipo, realmente olhar pro problema de uma maneira muito mais como vou solucionar. Exatamente. E aí eu descobri que o bullying era uma consequência. A raiz do problema mesmo era a falta de habilidade socioemocional dentro das escolas. Sim. E aí, foi aí que o Gotinha surgiu, assim, que eu comecei a pensar, nossa, eu tô aqui, eu tive acesso a uma coisa que tanta gente não tem, que foi a terapia, que me ensinou a entender meus sentimentos. Mas a maior parte das crianças não tem acesso a isso, e não conseguem. Falta a escola oferecer isso. E aí a gente criou Gotinhas, que levavam um currículo de habilidade socioemocional, então empatia, trabalho em equipe, etc., de uma maneira muito divertida, para escolas públicas de Fundo 1, então do primeiro ao 5º ano. Mas a gente, no final de 2019, estava impactando mais de 8 mil alunos em 15 estados do Brasil e outros 7 países. Nossa, incrível. E me apaixonei por esse mundo de impacto social. Então, assim, aí quando você entra numa realidade cheia de oportunidades, é uma coisa muito diferente. Total. Isso muda muito a sua cabeça, isso muda muito as coisas que você tem acesso. Então, naquele momento, né, na verdade, foi a robótica na minha vida. Mas hoje eu tenho certeza que o que a gente faz no Tocando, de levar não só robótica para as escolas, mas todo um currículo de artes, inglês, enfim, abraça outros talentos também e mostra que a gente consegue solucionar os problemas do mundo de muitas formas diferentes. Então, dentro do Tocando, eu descobri isso, assim, que você não precisa só criar um robô, só criar um projeto de pesquisa ou só ser médico para ajudar outras pessoas. Você pode fazer projetos sociais. Eu acho que é muito, muito lindo quando a nossa história se conectou dentro do networking da Lala. Sim. E a gente conseguiu, assim, potencializar nossas habilidades para impactar tantos jovens por aí. Lu, e me conta, como é que você chegou na Lala? Mano, essa é muito louco, essa história. Porque eu tava, igual eu te contei agora, tipo, a gente tinha esse programa de verão que eu fui participar. Tinha um grupo de WhatsApp dos brasileiros, assim. Um grupo de WhatsApp normal, com umas, sei lá, 15 pessoas. E aí o menino manda uma mensagem no WhatsApp com um link pra um site bem chinfrão, assim, bem, tipo assim... Duvidoso. Bem duvidoso. Tráfico humano seria? Não sei, assim. Minha mãe achou que era um negócio meio... Será que era de verdade? E aí era uma página no Google, mas era uma página bem, assim, iniciante. Que ano isso, Lu? 2018. Nossa, Então, sou dinossauro, né, Lala? E aí a Lala, que era prometia ser essa academia de liderança da América Latina... várias coisas, assim, que eles estavam prometendo naquele site. Tinha tido um bootcamp anteriormente, que é esse programa de curta duração, né, de uma semana. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, vou me inscrever. Minha mãe falou, sei não, hein, isso aqui tá meio, não sei, isso aqui é muito seguro e tal. E aí eu me inscrevi, fiz a primeira entrevista que eu fiz na minha vida foi pra Lala. Então eu fui ali, observaram... Você tinha 15 anos? Eu tinha 16 nessa época. 16 anos. Então eu falei, tá, vou tentar fazer entrevista aqui. Foi a assustadora, foi o David, que era da Lala, um dos cofundadores, que fez a minha entrevista. Então foi tudo em inglês, a entrevista. Eu fiquei assim, assustadíssima. E acabei passando.
Minha mãe ainda continua com muitas dúvidas sobre a veracidade daquele negócio. Fez uma call com uma das pessoas que trabalhavam na Lala. O Marcelo fez essa call com ela, que é um funcionário da Lala. Ela passou super confiança pra ela. E ela falou, tá bom, pode ir, Luísa. E aí eu vim para meu bootcamp presencial em São Paulo. Primeira vez que eu vim para São Paulo também. Nossa, foi muito transformador, assim. Porque pela primeira vez, eu lembro que o Breno, que é um amigo, encontrei com ele no aeroporto, tava indo pro bootcamp também. Ele tinha participado, ele tava como monitor do bootcamp. E aí, ele me contou do projeto dele, que tava em várias cidades do Brasil. E o Gotinha, nessa época, tava só na periferia de Goiânia, com uma escola. Tipo, era uma coisa mais restrita, assim. Não era algo que eu tinha conseguido expandir. Nem passava pela minha cabeça. Eu falava, 700 alunos é muita coisa já. Então, eu super orgulhosa de mim mesma. Tipo, nossa, eu tô conseguindo fazer o trabalho e tudo mais. Bom, o Breno me contou que ele tinha expandido o projeto dele pra todo o Brasil. Com, tipo, gente do Brasil inteiro. Eu falei, o quê? Me conta agora. Como que você fez isso? Passa a receita. Como que você fez isso? E aí ele me mostrou que ele tinha feito o formulário, que ele tinha divulgado o formulário no Instagram, na internet, sei lá o quê. E aí aquilo foi a primeira luzinha, a grande chave que ela virou na minha vida, assim. Me conectar com outros jovens, fazendo coisas tão legais, foi muito especial, assim, muito, muito especial. E essa anedota do Breno, eu contei isso pra ele esses dias, inclusive, ele nem lembrava. Foi muito importante pra eu ver realmente como que era expandir, pensar em escalar e sonhar muito grande. Então, acho que isso tudo foi muito legal, muito bacana. Então, ela entrou na minha vida dessa forma, no bootcamp lá em 2018. Mas desde então, eu não larguei a Lala mesmo, assim. Então, eu tenho amigos que foram nesse bootcamp comigo até hoje. Depois eu participei fui monitora de um bootcamp em 2020 depois. Continuei muito conectada com meus professores da Lala, com o David, com o Diego, que são os fundadores, tipo, com várias pessoas da rede. E aí, em 2020 também, eu participei da Academy, que foi o programa de longa duração da Lala, que foram 3 meses. Bom, 3 meses. Pandemia, né? 1 mês de verdade, presencial, e depois 2 meses online. É muito triste, inclusive. Posso falar depois como foi essa história. Mas participei de tudo, assim. Eu acho que a Lala, para além das oportunidades, de, tipo, eles que me conectaram com a bolsa que bancou meu application para as faculdades. Que era uma bolsa da Fundação Ema quando aqui para fora. Eles me apoiaram nas grandes decisões que eu tomei, assim, de curso, de faculdade, de tudo isso. Teve muito apoio de todo mundo dali e, principalmente, me deram melhores amigos, assim. E me conectaram com pessoas que até hoje são a minha rede de apoio, assim. Foi muito importante e com pessoas incríveis como você, que conheço através da Lala e que formaram times, assim, comigo e sonharam projetos e sonhos muito grandes comigo. Não, a Lala impactou a minha vida antes mesmo de eu entrar pra Lala. Sim. Então a gente se conheceu através do networking da Lala, uma pessoa em comum. E aí a gente já tava no Tocando em Frente quando eu fui pro primeiro VCamp. No caso, meu também, por conta da pandemia, foi virtual. Mas foi uma experiência super importante pra mim, porque eu tava naquele momento, assim, transição robótica. Eu era mentora de robótica na época. E eu tava descobrindo esse mundo de impacto social. Porque o que eu sentia, né? No meu último torneio, que foi o internacional que a gente fez virtual, que aconteceu na Grécia. E aí eu começava a sentir assim, caraca, eu tô vivendo coisas, conhecendo pessoas do mundo inteiro, vivendo uma experiência de pesquisa científica incrível, que eu sei que o pessoal do meu bairro, os meus amigos da escola pública, nem sonham em viver, nem sabem que existe. Existe. É isso. E aí, você vai sonhar com uma coisa que você sabe que existe. Exato. E aí, nesse momento, quando você me apresentou o Tocando em Frente, no momento que você me apresentou, eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Porque o propósito se conectava muito. Então, eu vim de escola pública, tive a oportunidade de viver esse mundo de oportunidades. A minha família nunca teve acesso à faculdade. Então, parece que é uma coisa, assim, que veio de gerações, sabe? Eu senti essa missão muito forte. E o Tocando é muito divertido. Então, tipo, isso foi, assim, uma coisa que combinou, né? E aí, o meu momento na Lala foi em 2020, que eu participei do meu VCamp. Foi super legal também, conheci vários amigos importantes. Eu acho que eu desenvolvi habilidades e percebi habilidades muito importantes. Do tipo de estudar comunidades, de você olhar muito bem pra quem você vai se comunicar. Isso é uma coisa que a gente faz muito no Tocando. Eu conheci, assim, amigos de backgrounds muito diferentes. Desde a favela do Rio de Janeiro até, tipo, estudando fora, de outros países, da América Latina. Isso foi muito importante pra mim. Então, esse senso de comunidade
saber que às vezes é difícil você começar uma mudança num lugar que nunca teve uma mudança educacional, um projeto, não é muito comum jovens fazerem isso, mas se você tem uma rede de apoio ali, só você ligar o computador, mandar uma mensagem que o pessoal tá ali 100% para te acolher. E eu acho que a Lala também foi muito importante na minha vida agora para a faculdade, né? Eu participei do programa University Placement, então eles me deram todo o apoio financeiro e técnico para conseguir aplicar para as faculdades. E conheci também vários amigos, hoje sou embaixadora do programa e ajudo outros jovens também a conhecerem essa oportunidade, se conectarem. E foi, assim, muito especial, principalmente o Marco, que foi o meu mentor, porque ele me mostrou várias bolsas de estudos diferentes. Ele também me ensinou a contar a minha história da melhor forma. Que eu acho que é isso, né? Quando a gente descobre como contar a nossa história, faz toda a diferença. Porque às vezes quando a gente vem dessas realidades, a gente fica até com vergonha ou se sente fraco de talvez, tipo, não ter vir tido. desse lugar. É, exato. Mas aí você me falou uma vez uma frase que foi super importante, que é: isso é nosso maior superpoder, né? De conseguir transitar entre esses mundos e aprender nos dois mundos. Eu acho que é isso.